Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Venho aqui a essa tribuna mais uma vez para comentar o que nós fomos acordados hoje de manhã com as notícias de jornal que davam conta do petróleo, da crise do petróleo que se instaurou no nosso país. A crise dos royalties era a matéria, era o chamado da matéria, era como se chamava a matéria. E esse jornal dava conta de que dos 88 municípios do Rio, com direito ao repasse, 87 dos 88 tiveram uma perda de 289 milhões de reais. 289 milhões de reais, senhor presidente. É um pouco de demais para qualquer estado dessa federação. É uma perda que a gente está sentindo na rua. A gente está vendo na rua as consequências dela. Os deputados que me antecederam aqui, alguns deles abordaram esse assunto com muita propriedade e com bastante sapiência. Mas eu queria chamar a atenção para alguns detalhes que ficam escondidos atrás dessa crise. Primeiro, é um dado preocupante. 88 municípios recebem royalties de petróleo. Apenas 87 estão fora, tendo queda no preço. E um município teve superávit de 500% na sua arrecadação de royalties. Estranho, né? Estranho. 500%, senhor presidente, que aumentou a arrecadação de petróleo. E de onde? De Itaguaí. Município aqui de Itaguaí, que está nas manchetes criminais dos jornais, da mídia, da Polícia Federal, prefeito afastado, tudo que é tipo de corrupção apontada. Nós não temos nada com isso nessa casa. Mas quem aponta é a Polícia Federal, o Ministério Público, e que tirou de lá o prefeito da Ferrari. E exatamente esse município tem um aumento de arrecadação de 500% de royalties. Aí diz a nobre ANP, eu não sei explicar. Quem é que vai saber explicar? Quem é que pode explicar a alta da arrecadação de Itaguaí, se não a ANP? É uma pergunta que a gente deixa aqui no ar. Mas tem outras coisas preocupantes nesse processo. Quer dizer, a gente vê a questão do Comperj, como foi abordado aqui. 30 mil empregos. Os prédios estão abandonados. Prédios de escritórios construídos, vendidos, totalmente vendidos, abandonados e sendo devolvidos. Os comerciantes da área que se prepararam para um Eldorado que se anunciava, vendo as suas contas penduradas sem poder pagar. As prefeituras da região do Comperj, especialmente Itaboraí, como disse Sadi Noel, deputado, excelentíssimo deputado Sadi Noel, Itaboraí virou um deserto, virou um paraíso do desemprego e era tido como o paraíso do emprego. Várias e várias pessoas vieram para aquela cidade em busca do seu emprego no Comperj. Nós dessa casa, senhor presidente, não podemos ficar parados diante dessa situação. Não podemos permitir que essas coisas aconteçam e a gente simplesmente faça um discurso bonito nessa tribuna e bata com os ombros. Nós temos que nos engajar nesse processo de discussão e de recuperação dessa área. Nós temos que cobrar, os 70 deputados dessa casa têm que se manifestar e cobrar veementemente a retomada das obras do Comperj. O Comperj é vital, não é para Itaboraí e São Gonçalo. O Comperj é vital para o Brasil. O Comperj é muito importante para o estado do Rio de Janeiro como um todo e para o Brasil. Então nós temos que parar com essa história de lava-jato para cá, de lava-jato para lá e abandonar as obras da Petrobras, abandonar a Petrobras. Nós misturamos os assuntos quando deveríamos tratar de um assunto criminal, de um assunto de corrupção,
de um assunto de corruptos e corruptores. Estamos tratando de destruir instituições. Estamos cuidando de destruir instituições que, com muitas duras penas, foram construídas como a Petrobras. Eu quero dizer, senhor presidente, que a Petrobras, muita gente lutou, pegou em arma, morreu pela criação da Petrobras. E a Petrobras, eu não sei o número de quantos funcionários tem a Petrobras, mas são milhares de funcionários da Petrobras, nunca levaram um centavo de corrupção, sempre deram o seu sangue, sempre deram o seu suor pela empresa. E hoje estão amargando, vendo a derrota que se transforma a Petrobras. Seus investimentos foram paralisados. E o nosso Estado sofre brutalmente com isso. Por conta dos royalties só? Não. Por conta das paralisações dos investimentos. Macaé teve das 16 plataformas continentais que estavam operando, 8 foram tirados de operação. 8 plataformas foram tiradas de operação. Macaé está uma cidade de abandono, com criminalidade, com problemas sociais violentos, droga, saúde. Macaé está, que também era uma cidade que cresceu muito, muito além do que se esperava que ela crescesse, hoje está pagando o preço da desmobilização da Petrobras. O que estão fazendo com a Petrobras esse sim, é um crime. Estão querendo punir os executivos dessas empresas, dessas empreiteiras, e estão punindo o povo brasileiro. Isso tem que parar, isso tem que acabar. Prenda-se os corruptos, condene-se os corruptos que forem efetivamente culpados, condene-se os corruptores, mas não metam a mão nas instituições. As empresas privadas SA também têm que ser preservadas, porque elas não têm culpa de executivos que estão momentaneamente numa posição. Então, nós estamos destruindo tudo. Hoje nós não temos mais as grandes empreiteiras, todas estão travadas, estão com o patrimônio travado, estão com os investimentos travados, estão com os financiamentos bancários bloqueados. Todas estão completamente paradas por conta dessa Operação Lava Jato. O que nós temos que fazer, senhor presidente, sem me alongar muito nessa questão, porque o principal para a gente aqui é o Rio de Janeiro, o que nós precisamos fazer aqui nesse Estado é nos mobilizarmos tanto quanto nos mobilizamos na época em que queriam tirar o royalty do petróleo nosso, tanto quanto nos mobilizamos naquela época, temos que nos mobilizar agora contra essa destruição da Petrobras, contra a destruição dessas instituições privadas. Sim, são privadas, mas são SA. São empresas que todos nós podemos ter ações e nós não estamos nesse processo. Todos nós, pequenos e grandes, podemos ter uma ação de uma empresa dessa, porque são ações negociadas em bolsa. Todos. Aí o executivo comete esse problema, quer dizer, comete a gente não sabe, ainda não foram julgados, não foram condenados, foram simplesmente denunciados por 2 dedos duros que foram pegos com a boca na botija. Essa também é uma grande verdade. Alguns dedos duros que foram pegos com a boca na botija saíram falando um montão de coisa e isso virou verdade para todo mundo. Então, essa Operação Lava Jato, ela tem que ser estancada no que diz respeito às instituições. Ela tem que seguir o curso normal jurídico, o curso normal criminal, as pessoas têm que ser investigadas, as pessoas têm que se defender, as pessoas têm que ser condenadas ou não. Mas essa questão institucional, ela tem que ser revista. E nós precisamos de um país, sabe, senhor presidente, que reveja essas questões de cima, que veja essas questões de cima, que pare de ver as questões pequenas de quantos ministérios mais nós vamos dar para a base aliada, de quantos ministérios mais nós vamos criar, de quantos empregos de segundo escalão nós vamos dar para a base aliada, e comece a tratar do problema de frente. A economia está mal, a Petrobras está mal, o país está mal, crise moral, crise cívica, crise política, crise de todos os lados. Está na hora. A presidente acabou de ser eleita, a presidenta assumiu o cargo agora. Nós aqui, semana passada, tivemos que aprovar um empréstimo que foi aprovado, graças a Deus, por unanimidade dessa casa, que todos entenderam a importância de aprovar aquele empréstimo,
para salvar as contas do governo do Estado. Nós aprovamos aqui nessa casa um empréstimo para salvar as contas do governo do Estado, porque é aquela história que eu costumo dizer. Se você tem um assalariado que ganha R$5.000, ele tem as suas contas todas estabilizadas em R$5.000. Ele paga o seu aluguel, ele paga a escola da sua criança, ele paga a sua alimentação, o seu transporte, o transporte da família, tudo estabilizado. Aí, de repente, chega alguém e fala assim, você agora vai ganhar R$2.500, vou reduzir o seu salário em 50%. Ninguém aguenta, quebra. É o que foi feito com as prefeituras do Rio de Janeiro, conforme está dito na matéria que eu citei aqui, que a gente foi acordado hoje de manhã. Quer dizer, nós fomos acordados sabendo que as nossas contas públicas, as contas das nossas prefeituras, sofreram um baque de R$289, 34% da arrecadação dos municípios foram derrubadas. Então, senhor presidente, o que eu conclamo essa casa, o que eu chamo essa casa, é para que a gente não fique só no discurso, que a gente não fique só dando ombros e achando que o problema é do governo Pezão, do governo da Prefeitura de São Gonçalo, da Prefeitura de Itaboraí, da Prefeitura de Macaé, da Prefeitura de Barra Mansa, que todas elas são citadas aqui, todas elas são de partidos diferentes, da Prefeitura de Campos. O problema é nosso, o problema é do Estado do Rio de Janeiro, o problema é da população do Estado do Rio de Janeiro, que está pagando uma conta que não merece pagar, está pagando uma conta que não fez nada para que tenha que pagar essa conta, que não corrompeu, que não se corrompeu, que não foi corrupto nem corruptor. Essas instituições que estão sendo destruídas, que estão sendo aniquiladas, têm que ser retomadas. E nós estamos vendo o nosso Estado, o nosso povo, nessa situação de penúria, de tristeza, de desemprego, de miséria. E as contas das prefeituras. Hoje nós temos falta de... O prefeito de Duque de Caxias está aqui falando no jornal que não teve como pagar a limpeza pública. O prefeito de Barra Mansa disse que teve que diminuir a conta, os contratos dele de serviço. O outro prefeito disse que reduziu o horário de funcionamento da prefeitura para de meio-dia às 17. Quer dizer, tudo isso afetando diretamente as contas dos prefeitos, as contas dos senhores prefeitos e as contas dos moradores daquela cidade, dos moradores do nosso Estado. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e vamos em frente, com a graça de Deus.